Iluminismo ou o movimento iluminista, o movimento das luzes, foi um movimento, gente, muito importante que aconteceu no século XVIII e que tem muita influência sobre, por exemplo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, e é um movimento também que herda alguma das ideias lá da Revolução Inglesa, né, vistas na última aula. A gente pode dizer que esse movimento iluminista, o movimento das ideias, é um movimento que defende muitos ideais, como, por exemplo, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, vamos entender um pouco o que significa isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, vamos formalizar uma definição. A gente pode dizer que o iluminismo foi um movimento intelectual, isto é, organizado por cientistas, filósofos, humanistas, artistas, músicos, pessoas ligadas à cultura, às artes, ao conhecimento, pessoas preocupadas com o conhecimento, tá? Especialmente o conhecimento científico, racional, né? E esse movimento ele surgiu durante o século XVIII na Europa. Atentem, século XVIII foi conhecido também como o século das luzes. Então, quando vocês ouvirem falar século das luzes, vocês vão pensar no século XVIII na Europa. Acontece que, embora tenha tido força no século XVIII, a gente pode dizer que a Revolução Inglesa, que aconteceu no século XVII, foi uma grande inspiradora para o movimento iluminista e muitas das ideias do iluminismo já estavam presentes lá na Revolução Inglesa 100 anos antes, tá? Então, esse movimento que aconteceu no século XVIII na Europa, especialmente França, mas também atingindo países como Espanha, Portugal, a própria Inglaterra, a própria Itália, né? Ele valorizava a razão acima de tudo contra o que eles chamavam de trevas, ou seja, o antigo regime, as monarquias absolutistas eram trevas, o domínio total da Igreja Católica ou das igrejas, né, sobre o conhecimento, sobre a educação das crianças era visto como trevas. A desvalorização, a crítica, o uso excessivo da religiosidade para explicar fenômenos da natureza, como por exemplo um terremoto, né? Em 1755 teve um terremoto em Portugal que matou muitas pessoas. Muito das interpretações sobre esse fenômeno da natureza vinham da religião, né? Deus estava bravo com os homens. Por outro lado, você tinha cientistas que começaram a estudar ali as placas tectônicas, o movimento dos mares, o movimento da relação da Lua com as ondas e com as placas da Terra, né? Então, os iluministas eles estavam em defesa da razão contra a opressão dos reis, o controle absoluto da educação pela religião. Então, e ao mesmo tempo também ele tinha uma bandeira progressista no sentido de que ele queria transformar, reformar, modificar a sociedade do antigo regime na Europa. Então a gente pode dizer que esse movimento ele promoveu mudanças, ele promove mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. São os lemas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, fortemente inspirada no movimento iluminista, carregava esse lema: liberdade, igualdade, fraternidade. O que significa isso? Né?
liberdade, liberdade dos homens, por exemplo, de se expressarem, de falarem as suas opiniões, de falarem o que pensam, sem medo de serem censurados, sem serem presos pelos reis, sem serem censurados pela religião. Igualdade no sentido de igualdade entre os homens, todos os homens são iguais perante a lei, que é um ideal que já tinha lá na Revolução Inglesa, principalmente a partir do John Locke. John Locke, que foi um filósofo britânico que defendeu o princípio de que todos os homens, seja ele branco, preto, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja velho, ele é igual, nasceu igual, e portanto a lei deve colocar todo mundo em pé de igualdade. É a ideia de cidadania, é a ideia de que todos são cidadãos, né? Então é uma consciência cívica, todos são cidadãos. E fraternidade se refere à ideia de que todos são fraternos, os homens devem tratar uns aos outros com fraternidade, com irmandade, né? Muito bem, então, princípios gerais aí do iluminismo, tá? Quem era a classe social que apoiava a burguesia, gente? A classe social a classe social que apoiava o iluminismo era a burguesia. A burguesia que a gente viu nas aulas lá de mercantilismo é uma classe social que surge na época moderna, quer dizer, na verdade surge desde lá do final da Idade Média, mas se fortalece muito na época moderna, e a burguesia tem um ideal mais secular sobre as coisas. Ela valorizava o comércio, valorizava as viagens, valorizava as trocas de objetos, o comércio, as cidades. E a burguesia foi desenvolvendo uma visão de mundo que é diferente do homem do campo medieval, né? O burguês ele é favorável a uma maior abertura das coisas, a uma abertura da visão de mundo, né? E ele valoriza mais as coisas mundanas, né? E os burgueses, eles vão se sentir muito representados pelo movimento iluminista, porque, em primeiro lugar, porque eles criticavam as monarquias absolutistas. E a gente já viu que a burguesia tinha muito problema com os reis, né? A Revolução Inglesa, inclusive, culminou na decapitação do rei inglês pelo parlamento britânico, que era totalmente liderado ali, dominado pela burguesia inglesa. Então, movimento iluminista e burguesia tem tudo a ver, tá? É a classe social, a classe econômica que apoia esse movimento de ideias. Críticas que os iluministas e a burguesia fazia, né? Em primeiro lugar, o defesa de uma maior liberdade econômica, né? Então, o antigo regime, a gente já viu que ele defendia o mercantilismo, ou seja, controle do Estado sobre a economia. Os iluministas gostavam disso? Não gostavam. Os iluministas queriam maior liberdade de comércio sem muito controle do Estado, sem que o Estado ficasse taxando, sem que o Estado controlasse o que entra e o que sai, né? Eles eram os burgueses, né? Eles queriam uma maior liberdade na economia, maior liberalismo na economia. O segundo ponto que os iluministas criticavam era o absolutismo monárquico, né? Ou seja, a ideia de que o poder total das leis, né, do que é certo, do que é errado, fica concentrado na aristocracia, né, no rei e nos seus aristocratas ali. Então, crítica ao absolutismo monárquico. E terceiro, crítica, né, o movimento iluminista criticava o poder da igreja e
na educação, tá? E como monopólio da sabedoria. Então, isso aqui são as críticas, esses 3 pontos são os 3 pilares que vão formar, que são os objetos das críticas dos iluministas, tá? Então, no lugar do mercantilismo, o que eles queriam? Eles queriam, iluministas, queriam liberalismo, tá? E no lugar do absolutismo monárquico, o que eles vão querer? Os iluministas, eles vão querer, ou no caso da Inglaterra, maior poder ao parlamento, como aconteceu na Revolução Inglesa, ou mais radical ainda, que aconteceu na Revolução Francesa, república, que é também a forma de governo que vai vigorar nos países independentes aqui da América Espanhola, né? Como a Argentina, o Peru, né? Esses países vão se tornar repúblicas, né? O Brasil não, o Brasil ainda vai demorar muito para se tornar uma república. E terceiro, no lugar do poder da Igreja e das verdades reveladas pela fé, o que os iluministas vão querer? No lugar da fé, não na fé, né? No lugar da instituição Igreja, porque os iluministas não eram ateus. Eles queriam, iluministas queriam maior poder aos cientistas e humanistas. Ok? Então tá aí. Excelente. Aqui uma das teorias defendidas pelos iluministas. Primeiro, racionalismo, ênfase na razão, né, esclarecida pelas luzes do conhecimento. A razão tem que ser maior do que a emoção, tem que ser maior do que o pensamento religioso. Segunda concepção defendida pelos iluministas, crença na perfeição da natureza. Isso significa que os fenômenos da natureza podem ser explicados, elas obedecem leis. A natureza obedece leis e cabe aos cientistas desvendá-las. Então a ideia de que está tendo uma doença ali, por exemplo, está matando os macacos, vamos identificar qual é o fator natural que está por trás dessa morte aí dos macacos. É um vírus? É uma febre? É alguma coisa? Tem leis ali que o naturalista, né, deve entender. Para isso tem que observar a natureza. E a terceira concepção defendida, né, pelos iluministas é a igualdade perante a lei. Como eu já havia dito, a lei não pode privilegiar ninguém de acordo com a classe social. Então, é pobre, matou alguém, vai pagar da mesma forma que um rico se matar alguém, né? Pegou lá a carroça, atropelou um camponês, tem que pagar, tem que ir para a prisão, não importa se tem muito dinheiro, tá? Então são ideais, tá? Na prática a gente sabe que é diferente, mas são ideais que estão guiando esse movimento. O anticlericalismo. Muitos filósofos do movimento eram teístas. Isso significava que eles acreditavam em Deus, a maior parte acreditava mesmo, talvez com exceção do Voltaire, que aí sim acho que era ateu mesmo, mas todos eles acreditavam em Deus. Eles só eram contra a instituição Igreja Católica, ou porque eles achavam que havia muito, não só corrupção, mas que havia um monopólio do conhecimento por essa instituição,
e essa instituição dificultava, entravava vários avanços na ciência. Liberalismo também é uma outra ideia defendida, que eu comentei agora há pouco, né, que é a liberdade da economia e da política, ou seja, sem muita intervenção do Estado nos negócios, nos assuntos econômicos. Então, a burguesia de Portugal com a burguesia da Itália, com a burguesia da Holanda, com a burguesia da Inglaterra, deve se continuar realizando seus comércios sem que o governo fique travando lá muitos impostos, fechando fronteiras, protegendo um em detrimento do outro, né? Então, formalizando mais uma vez, os filósofos do iluminismo eles podem ser progressistas, eles podem ser caracterizados, né, como progressistas, esclarecidos, deístas, acreditavam em Deus, na natureza e no homem e defendiam acima de tudo a liberdade de expressão, né? E essas ideias do iluminismo, elas vão ter alguma ressonância na vida prática das pessoas? Com certeza, tá? A gente vai, quando estudar melhor a Revolução Francesa e a independência das Américas, a gente vai ver que muitas dessas ideias foram colocadas em prática e, inclusive, norteiam a constituição de países, como, por exemplo, os Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos é bastante escrita com base nesses ideais e outras, né, aqui da América do Sul também. Então vamos ver alguns governantes que foram influenciados por essas ideias iluministas na própria Europa. São os chamados déspotas esclarecidos. Olha só que interessante esse termo. Despotismo esclarecido. Quem são os déspotas esclarecidos? Déspota significa o que, gente? Significa tirano, significa controlador, significa poder absoluto. E é verdade, a gente já viu que a monarquia absolutista dominava, o despotismo dominava a Europa moderna. Mas, por outro lado, esses mesmos tiranos, déspotas e absolutistas vão começar a se abrir um pouco para as ideias do iluminismo, da ilustração, né? E por que eles vão se abrir para esse movimento? Porque esse movimento vai ficar muito forte e vai começar cada vez mais a ameaçar essa antiga ordem que estava vigente lá na Europa moderna. Aí a gente tem alguns exemplos de déspotas esclarecidos. A gente tem, por exemplo, Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e, o que mais interessa para a gente aqui, o famoso Marquês de Pombal de Portugal, que foi primeiro-ministro de Portugal durante o governo Dom José. E esse ministro, ele, na verdade, ele governou mais do que o próprio rei de Portugal entre 1750 e 1777, se não me engano, né? Esse Marquês de Pombal, ele teve ele é um déspota esclarecido mesmo, né? E ele tem várias ações, foi responsável por várias medidas de reforma do Reino de Portugal. Pra vocês terem ideia, uma das coisas que ele fez foi modernizar Lisboa, reformou toda a cidade de Lisboa, valorizou a universidade, reformou a Universidade de Coimbra, introduzindo o estudo das ciências da natureza e, contra o poder da igreja, ele expulsou todos os jesuítas do Reino de Portugal e das suas colônias, inclusive do Brasil. Os jesuítas, aí a gente viu algumas aulas atrás, né? Os jesuítas foram todos expulsos de Portugal. Então, olha só, a expulsão de jesuítas é uma medida anticlerical.
a reforma da Universidade de Coimbra é uma medida que vai e valoriza a ciência, tá? Mas, por outro lado, o Marquês de Pombal continuou firme aos ideais. Ele governava com mão de ferro, então ele era, por outro lado, bastante ditador, né? Então, por isso ele era um déspota esclarecido. Aqui a gente tem alguns pensadores que são importantes para a gente ter uma ideia de quem liderou isso, tá? Em primeiro lugar, a gente pode dizer que o John Locke não está no século XVIII. O John Locke foi um pensador inglês do século XVII, né, na Inglaterra, e que ele influenciou muito a Revolução Inglesa. Mas as ideias dele vão ressonar lá na França do século XVIII, e ele é considerado o pai do iluminismo. Ele que defendeu o princípio da liberdade, de que todos os homens são iguais perante a lei, porque ele diz que o que une todos os homens é o fato deles nascerem com uma tábula rasa, que a mente dos homens é uma tábula rasa. Ou seja, todo homem, ele nasce com a cabeça igual uma folha em branco, e aos poucos ele vai se educando, e vai recebendo os sentidos do mundo, e vai se formando enquanto pessoa, enquanto indivíduo, a partir da sua cultura e da sua educação. E que essa condição é natural para todos os homens, não tem homens que nascem mais especiais que outros. Todos os homens são iguais, e por isso todos devem receber a mesma lei, né? Devem ser condenados e entendidos igualmente, né? Então, John Locke, fundamental. Já entrando no século XVIII, a gente tem, na França, Voltaire. Voltaire foi um cara que se destacou pela forte crítica ao clero, né? Ele combatia muito o clero, e ele escrevia de forma irônica, de forma ao mesmo tempo brilhante. E o Voltaire escreveu cartas inglesas também, onde ele passou um tempo lá na Inglaterra e foi muito influenciado pelas ideias de liberdade. E aí ele volta para a França e desfere uma série de críticas, tá? Voltaire era considerado um dos homens mais inteligentes do mundo na sua época, né? E aqui tem uma frase clássica dele: posso não concordar com uma única palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. O que vocês entendem por isso aqui, gente? Por essa frase. Posso não concordar com o que você diz, mas defendo o seu direito de dizer, né? Olha só que coisa bastante progressista, né? Vamos avançar. Temos o Montesquieu também. Montesquieu é o cara que defendeu a criação dos três poderes, né? Ele falava assim, para o poder não ficar muito absoluto na mão do rei, vamos dividir em três: legislativo, executivo e judiciário, né? Ou seja, repartição, tripartição de poderes. Uma instância vai ficar responsável por criar leis, outra vai ficar responsável por executar leis, e uma terceira vai ficar responsável por medir, por verificar se judicialmente o executivo e o legislativo estão atuando de forma ética, de forma correta, né? Então, Montesquieu criou essa obra, O Espírito das Leis, que vai influenciar muito, por exemplo, a organização dos estados, né, após a Revolução Francesa, nos próprios Estados Unidos, nas próprias repúblicas da América do Sul, né? E vão ter influência, né? Vão tentar se organizar a partir do legislativo, executivo e judiciário, que é a obra do Montesquieu. Na verdade, não foi só o Montesquieu, tá? Mas ele é o mais conhecido, né? Em terceiro a gente tem o Rousseau também, que é outro, ele é suíço na verdade, né? Mas escreve em francês, a Suíça fala francês, onde ele diz que
o, o povo é que deve ter a vontade sobre tudo, né? Quem deve governar é o povo. E o Rousseau era a favor da democracia, onde ele dizia que o governo deveria ser popular, ele devia atender aos interesses dos cidadãos, do povo, né? E ele escreve o Contrato Social, que é a principal obra do Rousseau, onde ele diz que o homem ele deve estabelecer um contrato com o Estado. O Estado, na verdade, é um contrato do Estado com a sociedade para melhor organizá-la, para bem governá-la, para bem organizar, para que se mantenha a harmonia. Então, nesse contrato, o Estado deveria representar os interesses e as vontades da população, da camada popular, né? Então, o Rousseau ele foi muito assim querido por outros pensadores também que defendiam muito assim a ideia de poder para o povo, né? E Rousseau também escreveu literatura. Rousseau também era considerado um homem que trabalhou com música, era um homem de sensibilidade, cultura, tá? Então esses são os principais autores aqui, tá? A gente tem outros, né, no campo da economia, como por exemplo Adam Smith, né, que está no mundo britânico. Adam Smith não está na França não, mas ele escreveu A Riqueza das Nações, que é uma obra que trata muito da ideia do liberalismo econômico, né? A ideia de que tem que ter liberdade para a burguesia realizar suas trocas, seus comércios, né? Entre países, né? A ideia de que o mercado é que regula a economia, né? Então, Adam Smith era a favor assim, de cada vez menos Estado e cada vez mais poder para a burguesia, né? Sem muita intervenção do Estado, né? Que o próprio mercado, então o Estado não é papel, não seria papel do Estado fazer muitas coisas, né? Porque as próprias empresas poderiam fazer isso, né? Então são ideias ali do liberalismo, né? Características, né, do liberalismo. O Estado é legitimamente poderoso se for rico, né? E para enriquecer o Estado necessita expandir as atividades econômicas capitalistas, ou seja, o Estado precisa apoiar as empresas e a burguesia mercantil, né? E a burguesia industrial que está surgindo também, né? Então, liberdade econômica para as empresas e política para grupos particulares, né? Então são essas ideias aí gerais, tá? Também do liberalismo. Muito bem, gente. A gente volta aí então para ver a aplicação prática desses ideais na independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa e na independência das Américas, né? E ver também se como isso ressoa no Brasil, né? Um abraço.